Tenho certeza que a gravação vai iniciar. Isso. Perfeito. Começou a gravação. Direitinho. Então, pessoal, a gente começa a nossa disciplina de morfolocomotor com a parte dos ossos, com a parte da osteologia, o sistema ósseo, tá? Que é a base, né, para o nosso entendimento do sistema locomotor. E o interessante também de aprender sobre os ossos é que eles dão também muita noção espacial dentro do corpo do animal, dentro da anatomia do animal. Eles servem como a posição dos ossos, né? Eles servem como referência para a posição das demais estruturas. Então é muito importante, né, que nós saibamos a posição, né, a topografia desses ossos, porque sabendo nós temos a grande noção da topografia das demais vísceras, tá? O restante aí que vocês já aprenderam nos períodos anteriores, né? A gente aplica muito bem e finaliza aqui na morfolocomotor com a osteologia, tá bom? Então vamos começar vendo os ossos. Deixa eu admitir a Mariana. Entrou, pronto. Kelly também. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Gente, comigo, nessa modalidade remota, funciona da mesma forma que na presencial. Tá? Tem dúvida? Pode ligar o áudio e perguntar. Pode me interromper, isso nem é interrupção, né? Para sanar a sua dúvida, nunca é interrupção de aula. Tá? Então, pode parar e falar, professora, não entendi, será que tem como você explicar de novo? Gabi, não entendi, tá bom? Liga o áudio e pergunta, não sai da aula com dúvida não, tá? Vamos lá. Vou começar aqui então a falar sobre generalidade de osteologia, gente. Então, quando a gente pensa em esqueleto, né, a gente começa a falar sobre ele, a gente pensa logo somente nos ossos, né? A gente pensa numa figura muito semelhante a essa daqui, né, que a gente está vendo do cavalo. Deixa eu colocar o meu laser aqui, ó, pointer, tá? A gente imagina logo uma figura como essa daqui, né, ó, como essa do cavalo, onde só estão presentes os ossos armados aqui, os ossos na sua posição de costume, né? Sem nenhum tecido ou órgão aqui adjacente, somente os ossos. Mas a gente não pode esquecer que o esqueleto é formado não somente pelos ossos, mas também pelas articulações. Deixa eu admitir a Tamires. Pronto. Deixa eu ver se ela entrou. Então, a gente não pode esquecer que também, junto com os ossos, estão as articulações no esqueleto. Por quê? Se o esqueleto, né, por definição, é uma armação de estruturas duras que suporta e protege os tecidos moles dos animais, se o esqueleto é uma armação, os ossos, né, armados precisam ter as estruturas, o conjunto de estruturas que os mantém unidos, que os mantém armados. Se não tiver as articulações, se elas não existirem, né, o animal não, o esqueleto, ele não fica montado, é um monte de ossos aqui empilhados sem posição, né? Eles não ficam articulados entre si. Então, a gente não pode esquecer que as articulações então, também fazem parte do esqueleto. Tá? Então, a definição aqui mais simples, né, de esqueleto, né, que eu mostro para vocês é essa daqui. Tá? Suporta e dá forma, né, essa armação de estruturas duras que suporta e dá forma, né,
dá capacidade de locomoção também. Esse suporte aqui engloba vários outros subconceitos que a gente vai trabalhando aos poucos, tá? E protege os tecidos moles dos animais. Sim, os ossos e as articulações, elas protegem e muito os tecidos moles, né? Os órgãos internos aqui, a grande maioria deles vital, né? Então, eles têm aqui várias funções. O esqueleto tem diversas funções de suma importância. Então, olha, a gente pode dividir... Deixa eu admitir alguém, o Gustavo. Vou admitir o Gustavo aqui. Vamos lá. Então, mais alguém? Aí, Rômulo. Foi. Beleza. Então, olha aqui. O esqueleto, gente, de uma forma bem geral, pode ser dividido, né? Quando a gente cria o conceito, quando a gente fala do conceito, então, de esqueleto, a gente pensa em dois tipos de: o exoesqueleto e o endoesqueleto. O exoesqueleto, como o prefixo aqui já diz, exo significa externo, é aquele esqueleto formado basicamente por quitina, né? É uma armação de quitina, tá? Deixa eu admitir o Gustavo aqui de novo, que eu acho que ele caiu. Pronto. Então, é uma armação dura de quitina que suporta e protege, né, externamente, né? Ele fica à mostra, né? Suporta e protege externamente o corpo dos animais que o possuem. Por exemplo, os quelônios, né, as tartarugas, os jabutis, os cágados, possuem ali o exoesqueleto formado por quitina, que é o casco, né, o casco da tartaruga, do quelônio, né? Os siris, caranguejos, aí os crustáceos possuem exoesqueleto, os insetos, né? Então, esse exoesqueleto aqui não existe, né, de forma estrutural significativa nos mamíferos, né, e nas aves. Então, esse tipo de esqueleto aqui ele não é do nosso maior interesse na graduação em medicina veterinária. Caso você queira depois se especializar, né, nessa área de silvestres, selvagens, ou então aí de marinhos, né, crustáceos e tudo, né, e você pode fazer depois uma especialização, uma pós, para poder aprender cada vez mais com isso. Também vocês vão ter a disciplina de animais silvestres e selvagens um pouquinho mais para frente aqui na graduação, né? Mas a parte aqui de morfofuncional, como eu disse para vocês no nosso primeiro dia de aula, acho que há 1 ano e meio atrás, né? A gente pega aqui os animais domésticos, que são do nosso interesse e são mamíferos, né? Então, exoesqueleto aqui a gente não trabalha. O nosso interesse aqui é o endoesqueleto. Endo, como o prefixo já diz, esqueleto interno, é o esqueleto que está por dentro. Então, é o conjunto de armações, né? É o conjunto de estruturas duras. Peraí, deixa eu admitir quem é o William. Pronto. Então, é o conjunto de estruturas duras, né, de armação que vai sustentar o animal por dentro. Esse esqueleto está interno. Esse que nos interessa, que é formado pelos ossos e pelas articulações. Então, já estão aqui os componentes do esqueleto, do endoesqueleto. Bom? Povo, seguinte. Agora vamos dividir o endoesqueleto. Vamos dividir o endoesqueleto do nosso paciente aqui, ó. Então, ele pode ser dividido em esqueleto axial, que é esse daqui que está pintado de amarelo. São esses ossos e articulações que estão pintados de amarelo aqui no equino. Tá? O foco dessa figura aqui são os ossos, mas tenham em mente que as articulações também estão presentes no esqueleto, tá? Então, o esqueleto axial, em amarelo, e o esqueleto apendicular aqui em azul. Tá? E temos também o esqueleto esplâncnico, tá? Pode ser esplâncnico ou visceral. Deixa eu colocar aqui a minha caneta preta. Ou visceral. Tá?
Mesma coisa, é um sinônimo, tá bom? Então, vamos aprender aqui, pessoal, quais são os componentes desses esqueletos aqui, desses segmentos do endoesqueleto. Bom, para isso, melhor do que a gente observar aqui no nosso cavalinho, né, 2D, eu agora, com a tecnologia, deixa eu terminar aqui a apresentação rapidinho e usar com vocês aqui um modelo 3D para a gente poder ver de forma mais completa os componentes. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, por favor. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente está com um modelo 3D que vai nos acompanhar bastante aqui durante as aulas. Eu vou tirar a pele dele, a musculatura, que a gente, por enquanto, não vai estudar. Tirar o sistema respiratório, o sistema circulatório, o nervoso, o digestório genital e o linfático. Então, deixei a amostra aqui, ó, somente o esqueleto do nosso cavalinho. Notem que é o esqueleto completo dele, tá bom? Porque aqui estão os ossos e as articulações. Deixa eu admitir mais alguém aqui. Então, aqui estão os ossos e as articulações, pessoas, ó. Por enquanto, vamos tirar as articulações. Deixa eu tirar. Deixar as articulações aqui meio que em segundo plano, tá? Porque o nosso foco da aula de hoje são somente os ossos, né? Somente os ossos. Então, pessoal, vamos lá. O que seria o esqueleto? Professora. Oi, pode falar. Dia. Bom Você dia. pode depois deixar esse link desse aplicativo para a gente poder baixar? Posso. Vocês preferem que eu fale ou vocês preferem que eu mande para vocês de alguma forma escrito? Porque, assim, se você jogar no Google, como é que é o nome da marca mesmo? Biosfera, com PH, Biosfera 3D. Se você jogar no Google, acho que é o primeiro que aparece, tá? Tá bom. Ele tem de todas as espécies. Ele tem de cavalo, boi, dos animais domésticos, ele tem de tudo. Ele tem de rato, ave. Para quem gosta de biocel, ele tem até da célula, bem legal. Entendi. Muito obrigado. Nada. Deixa eu admitir todo mundo aqui. Então, pessoas, aqui. Vamos lá. Quais são, então, os componentes do esqueleto axial, gente? Primeiro, o que seria o esqueleto axial? Axia, em grego, significa eixo, significa centro. Tá? Então, o esqueleto axial é o esqueleto do centro, é o esqueleto que abrange aqui, ó, tá relacionado ao plano mediano. Tá? O plano mediano aí que vocês aprenderam quando começaram a ter morfo, né? Os planos aqui de secção,
os termos de direção anatômicos, tá? Então, ó, o esqueleto axial é esse aqui, ó, que está relacionado com o plano mediano. É o esqueleto do centro do animal. Tá? Como estava mostrado também lá naquela figura do equino, da nossa aula, estava todo em amarelo. Deixa eu tirar aqui os planos dele e colocar aqui para vocês, ó. Vou selecionar, eu não vou selecionar todos os ossos da cabeça, não. Vou selecionar alguns aqui, só para poder deixar grifado, senão eu vou demorar muito grifando todos eles, tá? Deixa eu admitir o Gustavo. Vamos lá. Então, são a cabeça óssea, tá bom? Cabeça óssea do animal, a coluna vertebral. Eu vou grifar aqui apenas algumas vértebras para não demorar muito. Deixa eu colocar aqui algumas, ó, mas vocês fiquem cientes que é a coluna toda, tá? Coluna vertebral toda do nosso paciente, ó. Mais alguma aqui, ó. A coluna vertebral, as costelas também fazem parte do esqueleto axial. Costelas. E o externo. O externo, que é esse osso aqui, ó, que faz ali o assoalho ventral da caixa torácica do animal, tá bom? Então, esse é o esqueleto axial, gente. Tá? O esqueleto aqui que faz parte, então, do eixo, do centro do animal, que está relacionado com o plano mediano. Certo? E o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular é o esqueleto dos membros, tá? Dos membros do animal. Tá? Que são aqui, ó, os membros torácico ou membro anterior, mas na anatomia a gente costuma chamar de membro torácico, porque é o membro que está relacionado com o tórax, é o membro que, né, tem aqui relação com o tórax. Tá? E o membro pélvico, que é esse daqui, ó. Membro pélvico ou membro posterior. Olha lá. Então, membro pélvico ou membro posterior, anatomicamente, nós costumamos chamar de membro pélvico, que é o membro que está relacionado, então, com a região pélvica do animal. A região pélvica, que é essa daqui, ó, que fica caudal à região abdominal do paciente. Tá? Então, membro torácico e membro pélvico, ambos, tá, gente? Direito e esquerdo. Eu grifei aqui só os direitos, tá? Mas os esquerdos também, obviamente, fazem parte. Tá? Opa, tem mais gente chegando. Pronto. Então, o que significa esqueleto apendicular? É o esqueleto que é apêndice, é o esqueleto apêndice apendicular ao esqueleto axial. São os apêndices do eixo. Os apêndices, então, do esqueleto apendicular. Então, são os membros, tá bom? Bom,
olha só, gente. Antes da gente continuar com a nossa parte aqui de osteologia, eu preciso ensinar para vocês alguns termos de direção aqui que nós utilizamos somente para os membros do animal. Tá? Como vocês estão vendo o locomotor agora, eu sei que vocês sabem planos e eixos e sabem termos de direção, tá? Porque essa é a última morfo de vocês. Mas eu acredito, tá, que como vocês ainda não vão ver locomotor, esses termos de direção aqui ainda não esteja muito internalizado, porque estão vendo locomotor agora, tá? Que esses são termos que a gente só usa para membro, tá? Não somente para membro, tem algumas estruturas que a gente pode usar, tá? Também esses termos que eu vou falar agora, mas que não são assim tão usuais, é mais para os membros mesmo do animal, tá bom? Então eu vou colocar aqui de novo a pele dele, do cavalo, para a gente poder pegar esses conceitos aí. Vamos que vamos. Gente, seguinte. Deixa eu colocar ele aqui. Vou colocar os planos aqui e os termos de direção. Pessoal, seguinte. Esses termos aqui que eu vou falar, então, eles têm como referência a coluna vertebral do animal. Tá? Servem para qualquer quadrúpede, esses termos. Tá? Então, olha só, eu tenho como referência, então, a coluna vertebral. Eu vou selecionar algumas vértebras aqui só para a gente ver onde que está a coluna dele aqui, ó. Tá? Se eu colocar, vou selecionar aqui dois ossos, o húmero e o rádio. Bom? Tá? Em comparação, né, fazendo uma comparação entre o húmero e o rádio, qual dos dois está mais próximo da coluna vertebral? O húmero ou o rádio? Né? O húmero, boa. O húmero está mais próximo da coluna vertebral. Então, a gente diz o seguinte, querido, que você que respondeu aí, está interagindo, pode interagir, tá, gente? Pode ligar o áudio, que a melhor coisa que tem é a gente interagir aqui, que a gente... É melhor ainda, mas locomotor, que é bastante nomenclatura, bastante coisinha aí, vamos interagir. Pode ligar o áudio e responder, tá? Que é a melhor coisa que tem. Ó, então, o húmero, né, tá mais próximo da coluna vertebral do que o rádio. Então, a gente diz, pessoal, que o húmero é mais proximal do que o rádio. Tá? Então, o húmero é mais proximal do que o rádio, porque ele está mais próximo da coluna vertebral do que o rádio. Tá? E o rádio seria o que em relação ao húmero? O rádio é mais distal do que o húmero. Tá? Então, ele está mais distante da coluna vertebral do que o húmero. Tá? Utilizando os termos de direção, né, a gente sempre compara uma estrutura com a outra. Tem que ter ali uma comparação para a gente poder ter referência. Né? Como diz a física, tudo depende do referencial. Tudo bem? Então, a gente usa essa nomenclatura aqui para os membros. Ó. Vou pegar agora o membro pélvico dele para a gente poder continuar treinando essa nomenclatura. Olha lá, ó. Vou colocar aqui o sacro e algumas vértebras caudais, só para poder vocês terem noção de onde está a coluna. Tá? E vou grifar aqui, deixa eu ver o que eu vou grifar. Esse osso metatársico e o fêmur. Tá. Qual dos dois ossos aqui está mais distante da coluna vertebral? Metatársico.
Isso, o osso metatársico 3 está mais distante. Então, o osso metatársico 3 é mais distal do que o fêmur. Tá? E o fêmur, por sua vez, está mais próximo da coluna vertebral, então ele é mais proximal do que o osso metatársico 3. Tá? Então, essa nomenclatura, povo, é para os membros. Eu uso para classificar, para posicionar as estruturas dos membros. Tá? Poderia ter, no caso aqui eu estou usando os ossos como exemplo, mas a gente também pode usar para músculo, pode usar para tendão, para ligamento, tá? Para vaso, nervo, tudo que tiver aqui nos membros a gente pode utilizar. Tá? Tem uma outra também, nós usamos somente para mão e pé. Tá? Somente para mão e pé. Eu sei que pode parecer um pouco, né, estranho para quem não está acostumado, né, com cavalo, mas isso aqui tudo é a mão dele. Tá? Se eu tirar a pele, ó, isso aqui é a mão dele. Né? Estou selecionando aqui os ossos do carpo, que é o correspondente ao nosso pulso, né, o nosso punho. Selecionando também o metacarpo, que é o corpo da mão nosso. No nosso caso, nós temos 5, né? Nós temos 5 dedos. O cavalo só tem esse dedo aqui, que é o dedo 3. É um dedo desenvolvido aqui, onde ele se apoia, né? O único dedo que ele se apoia. Olha lá. Ah, isso tudo aqui que eu selecionei, pessoal, então é a mão dele, ó. Tá? Isso aqui, ó. É a mão. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês duas estruturas para a gente poder comparar. Vou botar sistema circulatório. Vamos lá. Deixa eu excluir esse agora que, né, eu já botei ali para vocês o que é a mão do nosso querido aqui, né? Vamos comparar aqui duas estruturas, ó. Vou colocar esse plexo venoso ali que está selecionado em roxo, tá? E vou comparar com essa veia aqui digital lateral. Tá? Na mão, gente, ao invés de nós utilizarmos o termo cranial e caudal, tá? Nós vamos utilizar o termo dorsal e palmar. Tá? Porque na mão nós temos a região de cima da mão, né, assim, mais vulgarmente falando, mas para vocês entenderem, assim, bem, tá? Então, a gente tem a região de cima da mão, que a gente chama de dorso da mão, e a região de baixo, né, onde nós temos ali aquela pele grossa da mão, né, o que nós chamamos de palma da mão. Ah, então, por exemplo, essa artéria dorsal aqui, ó, que forma esse plexo, junto com algumas veias aqui, ó, ela é dorsal, tá? Ela é dorsal a essa veia digital lateral aqui. Tá? E a veia digital lateral, por sua vez, é palmar em relação a essa artéria dorsal aqui e o seu plexo. Tá bom? Então, dorsal e palmar. Então, na altura da mão, ou seja, do carpo, tá? Da região aqui do carpo, para distal, tá? Do carpo para distal, nós utilizamos dorsal e palmar e não cranial e caudal. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá dando para pegar direitinho? Qualquer coisa me fala, hein? Vamos lá. Essa distal e dorsal aí é de onde mesmo, por favor?
Oi, querido, não entendi. Fala um pouquinho mais alto, não ouvi. Essa distal que você falou e essa última que você falou, a dorsal e palmar. Beleza, não sei aqui. Eu não peguei essa última. Distal, né? Eu tô delimitando, querida, a região aqui da mão dele, da mão do animal. Aí eu falei assim, ó, da região aqui do carpo, tá? Para distal, ou seja, tudo que está incluindo o carpo e todas as estruturas que estão distais a ele, a gente está na região da mão do animal. Foi? Deu para entender? Olha só. Que é do carpo para distal, então, ó, do carpo para baixo, tá? Do carpo para baixo a gente está na mão, tá? E no pé? Tá? O que seria o pé do nosso animal? Então, o pé a gente começa por aqui, gente, ó, pela região do tarso, tá? A região do tarso, que é o correspondente ao nosso tornozelo. Ao tornozelo nosso aí, então, é a região do tarso. Tá? Tanto, gente, ó, tanto o carpo, que é lá na mão, ó, tá? Tanto o carpo quanto o tarso, tá? São um conjunto de ossos curtos. O carpo, né, é o início da mão, então do carpo para distal eu tô na mão, e o pé, ó, e o tarso, né, é o início do pé. Então do tarso para distal eu estou no pé do nosso animal aí, do nosso paciente, tá? Ó. Então, isso aqui tudo é o pé dele. Aí, ó. Também no pé, né, o equino só tem um dígito, né, só tem um dedo aqui, ó. Então, o tarso, que é a região do tornozelo. O metatarso, né, os metatarsos, né, tem uns rudimentares aqui que a gente vai ver mais para frente. Mas o metatarso é a região do corpo do pé, né, a região maior aí do pé. E as falanges, que são os dedos, mesma coisa na mão, né, as falanges, que são os dedos, né, são aqui as que formam os dedos. Professor, Pode falar, querido. essa região toda que você marcou é região plantar? Essa região toda é região plantar? Tudo que eu marquei em roxo. Isso. Tudo que eu marquei em roxo aqui, querido, é o pé. Isso aqui é o pé dele, é a região do pé. Eu ainda não delimitei dorsal e plantar, não. Para eu falar dorsal e plantar, eu tenho que comparar duas estruturas ainda. Eu só selecionei a região do pé mesmo, do animal. Tá bom. Só para vocês verem quais são os ossos que compõem a região do pé. Tá bom, obrigado. Nada. Aqui, gente. Para o pé, tá? Para o pé do animal, nós vamos utilizar uma nomenclatura muito parecida com a da mão. Tá? No pé, a parte de cima, nós chamamos de dorso do pé. Também tem gente que chama de peito do pé, né? O peito do pé, a parte de cima do pé. Né? Então, o dorso do pé e o que fica embaixo ali do pé é a planta do pé. Né? A planta do pé. Então, para a mão, dorsal e palmar, o dorso da mão e a palma da mão. E para o pé, dorsal e plantar. O dorso do pé
e a planta do pé. Tá? Olha lá. Então, olha só, eu vou pegar de novo o nosso sistema circulatório aqui, né? Porque tem bons exemplos. Vou tirar o roxo. Eu vou tirar os termos de direção também, que eles ocupam muito espaço, olha só. Deixa eu ver aqui. Eu falei para vocês que quando a gente está no tarso, né, a gente já está na região do pé. Né? Então, para o tarso, a gente já usa dorsal e plantar. Temos aqui, então, essa artéria chamada artéria tibial cranial. Tá? Ela está sendo chamada artéria tibial cranial aqui nesse aplicativo, nesse programa, mas nessa região aqui do tarso, ela já muda de nome, é porque está simplificado aqui. Tá? Ela já é chamada artéria dorsal do pé, tá? Porque ela está passando aqui no dorso do pé. Então, ela já seria a artéria dorsal do pé. Tá? Ó. Estão vendo esse... Opa. E aqui, ó, agora eu estou na região da planta do pé do animal. Ó. Olha só, veia plantar lateral. Ó. Artéria metatársica plantar lateral. Ó, tá vendo? Plantar medial. Então, essas estruturas aqui estão na altura da planta do pé. Ó. Se eu sair da região do pé, ó, elas têm nomenclatura de caudal. Ó. A artéria femoral caudal, artéria veia femoral caudal. Tá? Ó. Então, por exemplo, a artéria metatársica dorsal, ela é mais dorsal do que essa veia plantar lateral aqui. E a veia plantar lateral, por sua vez, é mais plantar do que a artéria metatársica dorsal, que é a continuação da artéria tibial cranial, tá? É que ela não está representada aqui, o aplicativo está representando como se ela toda fosse artéria tibial cranial, tá? Pessoal, dúvidas? Temos? Se houverem dúvida, fala. Ah, que a gente tira agora. Bom? Não? Então, vamos continuar com o nosso esqueleto aqui, ó. Tá? Começar mostrando para vocês, então, os ossos do esqueleto apendicular primeiro. Então, vamos ver quais são os ossos dos membros, né, do animal. Vamos lá. O membro torácico, né, que é o membro aqui mais cranial, né? Vamos começar a conhecer, então, os... Mas parou de compartilhar? Tá compartilhando para vocês de novo, gente? Sim. Tá, né? Obrigada. Tá. Então, vamos começar, então, a conhecer os ossos aqui, tá? O primeiro osso que eu vou mostrar para vocês é a escápula, tá? Então, a escápula, que é esse osso aqui da região do ombro do animal. Tá? Quando a gente fala, a gente usa o termo ombro, anatomicamente, ele é uma articulação, tá? O ombro é a articulação entre a escápula e o húmero. Porém, tem alguns anatomistas que utilizam o termo ombro como sendo essa região aqui, tá? Entre o membro torácico e o tórax, tá? Mas eu prefiro que
que vocês entendam ombro como uma articulação. Essa articulação aqui, ó, então deixa eu colocar de volta. Essa articulação aqui entre a escápula e o húmero, tá bom? A escápula, na verdade, gente, falando agora um termo anatômico mais correto aí, ela é o osso do cíngulo do membro torácico. Tá? Gravem essa palavra, cíngulo do membro torácico. Tá? O que significa cíngulo? Cíngulo significa cinturão, significa algo que segura, que suporta. Tá? Bom, vamos começar a dar uma olhada aqui nesse modelo, pessoal, e vamos buscar aqui um osso que nós humanos, os primatas, né, tem, aí bem desenvolvido, que é a clavícula. A clavícula, né, é um osso que articularia a escápula com o externo. Tá? Cadê a clavícula do cavalo? Tem? Não, né? Ó. Não tem clavícula. Os nossos mamíferos domésticos, os nossos quadrúpedes, não possuem clavícula, tá? Com exceção do gato, o felino, né? Tem uma clavícula muito fininha, né? Assim, em involução, ela está evoluindo, ela está diminuindo com o tempo, daqui a pouco ela some e vira um tendão, assim como a do cão já virou um tendão há muito tempo aí na linha evolutiva, né? Então, assim, a clavícula do gato, ela e nada é a mesma coisa, tá? Mas ela tem ali uma ossificaçãozinha, a clavícula fininha, que ela e nada é a mesma coisa, não tem função de osso mais não, tá? Mas, assim, de uma forma geral, então, a clavícula dos nossos quadrúpedes aqui ou não existe, tá? Ou existe até, mas só anatomicamente, funcionalmente não tem, tá? Não tem função, tá? Então, olha só, povo, a escápula tá sozinha aqui, ó. Ela não tem como se articular, ela não é articulada com os ossos do tórax. Ela não se articula, ela não tem nada aqui, ó, de ligamento, tá? Articulação mesmo aqui para uni-la ao tronco. Tá? A única coisa que une, as únicas coisas, né, as únicas estruturas que mantém a escápula unida ao tórax, né, e ao pescoço também do animal, são os músculos. Tá? Então, os músculos que estão aqui nessa região do cíngulo é que vão manter a escápula, o membro, né, do animal, unido aqui, ó, ao tronco do animal. Ó. Tá? São os músculos que nós conhecemos como músculo da cintura escapular. Tá? O músculo do cíngulo, músculos do cíngulo escapular. Tá bom? Então, era isso que eu queria que vocês tivessem uma boa noção aqui em relação aos nossos quadrúpedes, aí, os nossos mamíferos domésticos. Não tem clavícula. Ah, Gabi, mas e as aves? As aves têm. As aves têm clavícula e tem ainda um osso a mais chamado osso coracoide. Tá? Então, as aves, elas possuem aqui, além da escápula, mais 2 ossos. Então, elas têm aqui o membro torácico delas muito bem articulado com o tórax. Claro, né, se a gente for pensar que as aves se sustentam com o voo, né, então elas têm que ter realmente uma boa sustentação óssea do membro torácico, né? Tá? E elas são bípedes também, né? Tem aí uma diferença para os nossos mamíferos aqui domésticos, tá? Então, entenderam aqui? A escápula, então, é o osso do cíngulo do membro torácico. O próximo osso aqui é o húmero.
ao húmero, que é o osso do braço. O braço é uma região, tá, gente? O braço é essa região aqui, ó. Tá? O braço do animal, então, ó. Essa região aqui, ó. Tá? E aqui é a escápula, aqui, ó. Aqui é a região do símbolo dele. Então, o húmero é o osso aqui, então, da região do braço. Temos também o rádio e a una, tá? Que são os ossos do antebraço. Tá? Ossos do antebraço. Rádio e una. Já a região da mão, eu já falei, então não vou ficar repetindo para não ficar cansativo, tá? Se tiver dúvida, fala que eu, se tiver alguma dúvida em relação a algum osso aqui da mão, só me falar que eu repito, tá? Vamos agora para o membro pélvico. Aqui no membro pélvico, então, pessoas, nós teremos esse grande osso aqui, eu vou até selecioná-lo todo, tá? Melhor. Vou selecionar só o esquerdo. Olha só, gente. Então, nós teremos esse grande osso aqui, ó, chamado osso coxal. Selecionou o fêmur? Não quero fêmur, não. Esse osso aqui é chamado osso coxal. Ele é formado, tá? O osso coxal, então, esse osso todo que eu selecionei, tá, gente? Todo em roxo aqui é o osso coxal, o conjunto. Tá? O osso coxal. Então, esse osso coxal é formado pela união de 6 ossos. 6. Esses 6 ossos são pares, então eu tenho 3 de cada lado. Tá? Então, ele é formado por um par de ilhos. Tá? Um par de ilhos. Um par de isquios. E um par de pubis. Repete, por favor, professora. Repito, claro. Tá? Então, o osso coxal é formado pela união, pela fusão de 6 ossos. Tá? 6. Então, nós teremos, como esses ossos são pares, nós teremos 3 de cada lado. Eu vou deixar um lado sem selecionar e o outro selecionado, só que, como vocês já viram agora ele todo, ó, eu vou deixar uma metade selecionada e a outra sem selecionar. Ó, tá? Então, eu tenho um par de ilhos, tá? Então, um ilho esquerdo e um ilho direito. Um par de isquios, né? Um isquio esquerdo e um isquio direito. E um par de pubis. Tá? Um par de pubis. Tá? Um pubis esquerdo e um direito. Tá? Um conjunto todo que é chamado osso coxal. Aqui é o osso aqui que forma o arcabouço da pelve, da cavidade pélvica do animal. É um osso coxal. O osso coxal, gente, que eu já tirei essa lição aqui, ele vai formar, assim como a escápula, né, ele vai formar o símbolo do membro pélvico. Tá? Ele forma o símbolo do membro pélvico.
Só que tem uma diferença aqui, ó, tá? O osso coxal, que é o símbolo do membro pélvico, ele se articula com a coluna. Ele se articula com a coluna. Então, eu tenho muito mais reforço, tá? Reforço de união aqui entre o membro pélvico e a coluna, porque o osso coxal ele se articula com o sacro. Eu tenho uma articulação aqui entre o coxal e o sacro, diferentemente da escápula, ó, que não se articula com ninguém. Ela não se articula com o externo, não se articula com as vértebras torácicas, com as costelas, ela só tem aqui os músculos mesmo para poder sustentá-la. Sustentar o membro todo, né? Sustentando a escápula, o membro todo está sustentado. Tá? Professora, qual é o osso que se articula com a coluna? Pelo qual osso que você falou? O ilho. O ilho. Só um segundo, então. O osso coxal, ele forma o símbolo do membro pélvico, né? Tem essa articulação desse osso coxal com a coluna. E qual é o osso? O ilho, então, é o osso que articula? Com o sacro. Isso. Com o sacro, tá. Faz parte da coluna, isso. Tá, beleza. Gabi, quando você fala se articula, a gente, como está vendo só a imagem aí, a gente não entende direito porque está do lado. Aí você fala se articula, é porque ele está preso com alguma articulação, é isso? Isso. Ele está preso por articulação, por tecido articular. E o outro é como se estivesse solto. Solto. Tanto que assim, quando a gente faz... Pelo músculo. Não, isso só por músculo, porque assim, tanto que quando a gente faz necrópsia, né, ou então a gente vai fazer uma peça anatômica que a gente só quer o membro torácico, é só passar a faca. Aqui, ó, tá que o membro sai inteirinho. Tá? Se você for desarticular membro pélvico, você já tem que tirar ou o fêmur daqui, se você não quiser o coxal, né? Ou você desarticula o fêmur, vai ter que cortar ligamento, vai ter que destruir a articulação aqui, ou tem que destruir a articulação, né? Passar a faca na articulação entre o sacro e o ilho, tá? É bem mais difícil desarticular membro pélvico, o membro torácico é moleza, o membro torácico é só passar a faca, o bisturi, enfim. Tá? Então, pessoal, continuando o nosso membro pélvico aqui, ó, vamos ver, ó. Então, aqui, distal ao osso coxal, nós temos o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo. Tá? O fêmur é o maior osso do corpo, esse grande osso aqui, que está relacionado à região da coxa. Então, é a coxa do nosso paciente aqui, ó, a coxa dele, ó, com o fêmur, ó. Coxa, então, do nosso paciente. Cranialmente ao fêmur, existe esse osso aqui, tá, chamado patela. A patela, ela é um osso importantíssimo, tá? Pode ser pequena, mas ela é extremamente importante, tá? Para a articulação do joelho. Tá? Então, essa é a patela. Patela que antigamente era conhecida como rótula. Tá? E a escápula, que antigamente era conhecida como omoplata. Há muito tempo que não usa esse termo, mas vai que vocês ouvem falar aí, já sabem que omoplata é escápula e rótula é patela.
Professora, Oi, ontem na palestra sobre claudicação dos equinos, a professora tinha falado sobre rótula. rotular. Seria a mesma coisa que a fixação dorsal da patela? Isso, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É que ela estava usando a nomenclatura mais antiga. É igualzinho, mesma coisa, tá? De... Então, aqui, pessoas, patela. Então, a patela está na região da articulação do joelho. Tá? Do joelho. O joelho é uma articulação, tá, pessoal? Então, a gente segue agora para a região da perna. Tá? Gente, não usem perna para falar... Esquece isso, hein? Tá? Não usa mais, não. Ah, minha perna para falar do membro todo. Não. Tá? Não. O membro é dividido em regiões e a perna é uma delas. É a mesma coisa de braço. Ai, meu braço, para falar o membro todo aqui. Tá? Para se referir ao membro todo. Não, braço, antebraço. Tá? Vamos procurar utilizar os termos. É claro, quando você está falando com, né, usualmente, você não precisa ser assim, né? Mas durante aqui os seus estudos, a sua atuação, tenta utilizar a nomenclatura correta, que além disso te dá, manter até para o seu próprio cérebro mesmo, para suas cognições aí nervosas, que você sabe, você vai autoafirmando que você sabe, aquilo vai se enraizando, vai colocando no lugar aí as suas gêmulas, né, as suas espículas dos dendritos, para você cada vez mais internalizar que você sabe e utilizando a nomenclatura correta. Além disso, para os colegas profissionais, você soa muito mais competente, né, e muito menos leigo, deixado para baixo quando você usa a nomenclatura correta. Tá? Você impõe muito mais respeito, certo? Para sua imagem. Eu estou falando isso numa boa mesmo, como dica aqui para a vida profissional toda de vocês. Tá? Então, olha só. A gente está aqui na região, então, da perna do animal. Na região da perna, nós temos 2 ossos. Tá? Assim como lá no antebraço nós temos o rádio e a ulna, aqui na perna nós temos a tíbia, que é esse grande osso aqui, tá? E a fíbula. Então, tíbia e fíbula. Antigamente, a fíbula era conhecida como perônio. A perônio é antigo também, tá? Bem antigo esse termo perônio, mas bom vocês saberem. A quem via Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se alguém aí via, né? Quem via Castelo Rá-Tim-Bum, né, lembra daqueles 2 cientistas gêmeos, né? Lá vem o tíbio e o perônio, né? São esses 2 aqui, ó. Eles faziam lá uma analogia brincando aqui com a tíbia e a fíbula, tá bom? Professora, a fíbula, então, ela é palmar e a tíbia dorsal? Não, ó. Aqui a gente está na região da perna. A gente está na região da perna. Isso é só quando é no pé, né? No só caso. pé, isso, só pé. Tá. Então eu confundi. Não, normal. Você está aprendendo. Tá? Mas aqui, ó, no caso, a tíbia é mais medial e a fíbula é mais lateral. Tá. Então, né, tíbia e fíbula. Vocês podem ver que a tíbia ela é muito maior, né, e mais desenvolvida. Isso é para todas as espécies, tá? Não é só para o cavalo, não. Tá? Então, ela é bem maior e mais desenvolvida. Então, quem realmente sustenta que o peso, né, da perna, da estrutura aqui, é a tíbia. A fíbula, principalmente para os grandes animais, né, para o ruminante e para o equino, né, ela está em evolução. Ela é um osso aqui que já não serve muito mais. Porque, assim, esses 2 ossos aqui, se a fíbula fosse desenvolvida, tá? E as 2 fizessem parte aqui bem da sustentação da perna,
eu ter 2 ossos seria se o animal tivesse necessidade de fazer rotação de perna e pé. Assim como a gente faz rotação de perna e pé. Tá? Só que para o grande animal, isso não é necessário, não tem necessidade de fazer rotação de perna e pé. Como é um animal muito pesado, né, muito pesado, é um animal que corre, anda em linha reta praticamente só, ele não tem essa necessidade, por isso que a fíbula dele está em involução. E se a gente der uma olhada no antebraço, também lá, ó, no membro torácico, deixa eu chegar aqui para frente, ó. Peraí. A gente dá uma olhada aqui no antebraço também, ó lá. Quem realmente sustenta o membro aqui, ó, sustenta o antebraço, é o rádio. A una do cavalo, ó, ela é bem pequena, tá? A una dele. Ela é bem pequena também, porque ela não acabou se fusionando com o rádio para os dois terem mais força de sustentação aqui. É a mesma coisa no antebraço. Esses 2 ossos aqui, se fossem completos e articulados, assim como ocorre no carnívoro, seria para haver rotação de antebraço, coisa que o cavalo, o boi, né, o ruminante não fazem. Não precisa fazer. Tá? Então, a una só manteve essa região aqui, proximal dela, que a gente vai ver mais para frente, porque ela necessita, ela ainda é um ponto importante de inserção de músculo. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Só por isso que ela foi mantida aqui, senão ela já teria se fusionado toda com o rádio há muito tempo, isso aqui viraria um osso único. Tá? Eu estou dizendo isso nos grandes, tá? Nos pequenos animais, por exemplo, no carnívoro, os 2 ossos são completos aqui articulados. Para o carnívoro, essa funcionalidade de rotação de antebraço, ela ainda e vai continuar sendo, né, muito importante, tá? Até para caça mesmo. Então, tá bom, gente? Então, mostrei para vocês aqui os ossos do esqueleto apendicular. A do pé eu já tinha falado, tá? Se houver qualquer dúvida eu repito. Deixa eu ver aqui. Vocês querem que eu dê o intervalo mais ou menos que hora, gente? Boto o intervalo para 10 horas? Pode ser? Pode. Ou mais cedo? Melhor. Pode ser 10 horas? 10? Então tá bom. Então 10 horas a gente dá o nosso intervalinho. Tá bom. Então vamos lá. Povo, vamos falar então dos ossos do esqueleto axial agora. Tá? Esqueleto axial. Vamos que vamos. Vamos falar primeiro da coluna, tá? A coluna vertebral do nosso animal aqui, ó. A coluna vertebral, então, né, ela é formada por esse grande conjunto enfileirado de ossos. Tá? Esse conjunto aqui acompanha o plano mediano. Tá? Então, ele acompanha o eixo principal aqui, ó, o eixo crânio-caudal, né, da cabeça até a cauda do nosso animal aqui, ó, tá? Então, coluna vertebral. Tá? A coluna vertebral é dividida em segmentos, de acordo com a sua localização. Tá? Então, nós temos esse segmento aqui mais cranial. Deixa eu colocar ele assim. Deixa eu dar um reset nele aqui para tirar essas legendas. Vamos lá, tirar tudo.
alguém entrando aqui, peraí. Não, deixa eu colocar ele assim para vocês, ó, para a gente pegar aqui a coluna. Então, pessoal, ó, o primeiro segmento aqui mais cranial de coluna é o segmento cervical. Cervical é o segmento do pescoço, né, que corresponde à região do pescoço do animal. O número de vértebras, né, que são os ossos que formam a coluna vertebral, para o segmento cervical são sempre 7. Tá? Então, são sempre 7 vértebras cervicais. Ah, Gabriela, até a girafa, com aquele pescoço enorme, tem 7 vértebras cervicais? Sim. Só que são 7 vértebras imensas, tá? Mas continuam sendo 7. Então, para qualquer espécie, para qualquer mamífero aqui, são 7 vértebras cervicais. Mamífero, tá? As aves já tem número diferente. Tá? Então, selecionei aqui para vocês veem que é a região aqui do pescoço do nosso querido cavalinho aqui, ó. Tá? Aí a gente segue para o próximo segmento, tá? Que é o segmento torácico. Então, é o segmento da coluna vertebral que está relacionado com o tórax do nosso animal aí, ó. Tá? Esse número de vértebras torácicas já varia um pouquinho mais, tá? Entre as espécies domésticas. Por exemplo, o cavalo é a espécie que tem mais vértebras torácicas. Ele tem muitas vértebras torácicas, ele tem 18 vértebras torácicas. Há muitas vértebras. Então, coloquei aqui a primeira e a última vértebra torácica do nosso cavalo aqui, ó. Então, todas as vértebras que estão entre elas aqui são vértebras torácicas. Bom, então, a gente já pode partir do princípio que o tórax do cavalo é um tórax o quê? Muito grande. Também, se a gente for pensar, um animal deste tamanho, né, um animal que corre muito, né, gigantesco, ele precisa realmente de um tórax bem desenvolvido e os pulmões dele também, que são imensos, né, para que ele possa fazer aí a sua hematose, né, a sua aquisição, né, de oxigênio, né, e a expulsão de CO2 de forma bem significativa. Então, os pulmões dele também são imensos. Tá? Se eu colocar o sistema respiratório, que vocês vão ver o tamanho dos pulmões desse animal. Aliás, vocês já viram isso em cardiorrespiratório com o professor Marco, né? O pulmão desse animal é muito grande. Então, as vértebras torácicas, então, são 18 no cavalo, e nos carnívoros e nos ruminantes são 13 vértebras torácicas, e no suíno são ali de 14 a 15 vértebras torácicas. Tá? Um cavalo que tem mais. E já aproveitando aqui que a gente está na região do tórax, né, vou mostrar para vocês já as costelas. As costelas, que também fazem parte do esqueleto axial, se articulam com as vértebras torácicas. Tá? E as costelas fazem aqui, então, essa parede, ó, lateral do tórax. Ó. A gente tem aqui uma fileira, né, par, a gente tem, então, as costelas direitas e as costelas esquerdas, são pares as costelas, né, se articulando aqui, então, com as vértebras torácicas. O número de costelas, o número de pares de costelas, é o mesmo do número de vértebras torácicas. Então, se o cavalo tem 18 vértebras torácicas, ele tem 18 pares de costelas.
no total de 36 costelas. Tá? Olha lá, ó. Certo? E já pegando também aqui a cancha do tórax, mostro para vocês o externo. O externo. No cão também é assim? No cão também é assim? Corresponde às mesmas vértebras? Tipo 13 costelas também? Isso, 13 pares de costelas, o cão. Tá. Isso aí, 26 costelas. Tá? Bom, e aproveitando aqui, ó, porque a gente já está no tórax, mostrar para vocês o externo. O externo é esse osso aqui, gente, ó, que fica na região ventral do tórax, ó. Tá? O externo se articula, então, com as costelas. Então, vocês veem que essa região do tórax, gente, ela é bem protegida, né? Ela está muito bem protegida, muito bem enclausurada ali pelos ossos, ó. Tá? Bastante proteção aqui, né? Porque as vísceras que estão localizadas no tórax, elas realmente são vitais, principalmente o coração, né? Aí também porque, vocês viram lá na físio de respiratório, para poder manter aqui a fisiologia, né? A anatomia funcional do sistema respiratório, eu preciso ter um arcabouço ósseo aqui bom, né? Para quando esse animal inspira, né? Ele altere a pressão dentro dos pulmões e traga o ar para o interior dos alvéolos, né? Através do sistema de condução de ar. Então, bem protegido mesmo. Eu tenho o osso dorsalmente, lateralmente e ventralmente. Então, sempre lembrar, povo, que esse externo aqui é com S, hein? Tá? Esse externo aqui é com S, com X, é o antônimo de interno, né? Tá? Então, vamos seguir com a nossa coluna vertebral. Professora, você disse que no cavalo são 18 vértebras. E nos outros animais? Se você falou, eu acabei não pegando. Tá? O carnívoro e o ruminante tem 13. Tá? Carnívoro e ruminante. E o suíno é de 14 a 15. Foi? Pegou? Foi, professora, desculpa que eu botei no mudo de novo. Nada, nada. Vamos lá. Gabi, o externo não se articula com nenhuma costela, não? Não é como o do humano, não? Ou não? Que Não, eu vi ele pela imagem solto, né? Parece que é solto. não. É porque as cartilagens das costelas estão em modo meio fantasma aqui. Deixa eu colocar com articulado para você ver. Ó. Articula assim. Olha lá, ó. Elas se beleza. articulam com o externo, tá? Para poder fechar aqui, então, a caixa torácica. E pelo que parece, a última ali parece ser flutuante como do humano ou não? A pontinha ali. É flutuante. É flutuante. Tá. Essa do cavalo aqui, essa última costela dele, a 18ª, tem vezes que ela não aparece de um lado, né? Às vezes ele só tem a 18ª direita ou a esquerda. Às vezes ela é articulada, às vezes ela tem cartilagem, ela não é flutuante. Então ela varia um pouquinho, mas a maioria tem ela como flutuante. Tá? Aí a gente vem para cá, povo.
então para a região lombar, tá? Para a região lombar, então, da coluna vertebral. As vértebras lombares, então, pessoal, que são essas aqui, ó. Tá? Então, as vértebras lombares são essas aqui, ó, que são caudais às vértebras torácicas, tá? E elas estão aqui fazendo, então, o arcabouço dorsal da cavidade abdominal. Tá? Olha lá, ó. Então, é o arcabouço dorsal da cavidade abdominal. Aí a gente já vem e nota aqui, né, grande diferença, né, da região do abdômen para a região do tórax. A gente vê que o abdômen só possui ossos para proteção, para estrutura, na região dorsal, né, que são somente as vértebras lombares. O restante, né, que protege aqui lateroventralmente o abdômen, é musculatura. Na musculatura fáscia e pele. Né? Então aqui a gente já tem uma boa diferença que consegue visualizar isso, né? Então, essas aqui então são as vértebras lombares. As vértebras lombares, normalmente, né, são 6 a 7. Tá? Por exemplo, o equino tem 6. Tá? Tem 6 vértebras lombares. Porém, isso varia um pouco de raça para raça. A maioria das raças de equino tem 6 vértebras lombares. Tá? Até vocês podem ver aqui, ó, que ele está indicando, ó, que a quinta e a sexta são semifusionadas. Tá? Elas formam aqui praticamente um osso único. Tem alguns equinos, por exemplo, o cavalo árabe, aquela raça, né? Ele tem 5. Essa sexta aqui ele não tem. Tá? Por isso que aquele cavalo, quando ele caminha, né, a gente consegue ver que ele tem aqui essa região da garupa um pouco mais encurtada. O pessoal até brinca, fala que o árabe tem o bumbum empinado ali, né? Ele é um cavalo que até tem um andar até meio muito nobre, né? O animal parece até meio snob, né? Quando anda, né? Ele dá aquele ar de arrogância muito bonito do cavalo árabe, né? Ele não tem. Então isso aqui varia um pouquinho de raça para raça, tá? O carnívoro tem 7. O carnívoro, então, o cão e o gato tem 7 vértebras lombares. O suíno tem 6. Aí o ruminante também tem 6. Tá? Então, as espécies aí que tem mais vértebras lombares são os carnívoros, tá? Então, o cão e o gato. Aí a gente já vem aqui mais caudalmente, povo, para a região sacral. Tá? Para a região sacral, então. Ó. Então, esse daqui que eu acabei de selecionar é o sacro. O sacro é esse osso aqui único, né, formado pela fusão das vértebras sacrais. Então, ele nada mais é do que um monte de vértebras fusionadas que formaram um osso. Há um osso único aqui chamado sacro. Tá? Esse aqui é o sacro. O equino, né, a gente consegue contar aqui, ó, uma vértebra sacral e outra, ó, tem 5 vértebras sacrais, assim como o ruminante. O carnívoro tem 3 somente, o sacro dele é bem curtinho do carnívoro. E o suíno tem ali umas 4 vértebras sacrais.
Aí o importante dizer, ó, mais uma vez, a gente estava vendo o membro pélvico, né, ó, né, que o sacro se articula com o ilho, ó, com os ilhos, um de cada lado. Tá? Então é isso em relação ao sacro. Tá? O sacro está formando o assoalho não, o teto da cavidade pélvica. Tá? Então ele forma aqui o teto da cavidade pélvica e o osso coxal, por sua vez, né, forma aqui as paredes laterais e a parede ventral aqui também com pubis. Ó. Então isso, nessa região aqui a gente está na cavidade pélvica do animal. Uma cavidade bastante restrita aqui, mais caudal. Aí aqui a gente chega no último segmento da coluna vertebral, onde nós encontramos as vértebras caudais ou coxígeas. É a mesma coisa. Tá? Coxígeas de cóccix. Tá? Já ouviram falar do cóccix, né, que nós temos, né, nós humanos temos o cóccix, que são as nossas vértebras caudais que estão em involução, porque nós não temos cauda. A gente tem ali o cóccix, que são as vértebras, né, em involução, as vértebras coxígeas em involução. Tá? Os animais já têm aqui a cauda desenvolvida, né, os mamíferos, né, ó, mamíferos domésticos. E esse número aqui de vértebras, gente, varia muito, tá? Varia aqui 18, 20. Oi? Pode falar. Qual o nome mesmo? Vértebras? Coxígeas. Ah, tá, valeu. Tá com C mudo, coxígeas. Tá? Então, vértebras caudais ou coxígeas. Então, eu nem vou ficar falando muito, gente, do número exato de vértebra coxígea, porque varia muito de raça para raça, de cachorro, de gato, de cavalo, de boi. Então, cada raça, às vezes, varia de indivíduo para indivíduo. Então, eu nem vou ficar falando do número certo, não, para vocês, tá? Mas tem ali animais que têm 18, tem uns que têm 25 vértebras, tem a cauda muito grande. Tá? Então, vocês já sabem que são vértebras bem numerosas, né? Salvo aqueles animais que têm aquela cauda curta mesmo, né? Por exemplo, aqueles gatos que são bobtail, que a gente chama, né? Aqueles gatos que têm a cauda curta. Tem algumas raças de cão, por exemplo, aquele Welsh Corgi, aquele corgizinho que tem a cauda bem curtinha, né? Então isso varia muito, eu não vou ficar falando de número de vértebra coxígea, não. Tá? Povo, dúvidas em relação a esses dois tipos de esqueleto? Então, por enquanto, eu vou... Professor, Pode falar. rapidinho. Então, o esqueleto axial, ele é a cabeça, coluna vertebral, costela e externo, é isso? Isso, é o conjunto. Cabeça óssea, coluna vertebral, costelas e externo. Isso aí. Apendicular é membro torácico e membros pélvicos, é só isso? Isso aí. Tá São os bom. membros. Obrigado. Nada. Bom, aí eu vou parar de compartilhar por enquanto o nosso querido aqui e vamos para o slide, que aí eu tenho lá uma imagem radiográfica para mostrar para vocês.
Deixa ele só... Pronto. Aí aqui, gente, vamos lá. Agora vamos falar, que a gente já viu o esqueleto axial, né, e o esqueleto apendicular. A gente fala agora do esqueleto esplâncnico ou visceral. Tá, povo? Olha só, vou mostrar para vocês aqui uma imagem radiográfica, tá, da região pélvica de um cão macho, né, de um cão macho. Antes da gente fazer a consideração aqui a respeito do esqueleto visceral, eu vou falar aqui muito brevemente de como que uma imagem radiográfica é formada e por que nós conseguimos ver as diferentes colorações aqui das estruturas que são passadas pelos raios-x, que são transpassadas ou não pelos raios-x. Tá? Então, olha só. Quando a gente pega Quando a gente pega um filme, tá? Igual filme de antigamente, né? A gente tinha as câmeras aí fotográficas com filme, né? A gente comprava aquele rolinho de filme e botava na câmera, né? E a gente sabe que aquele rolinho de filme, ele era fotossensível. A gente não podia tirar o rolinho na luz, senão queimava o filme todinho, a gente perdia o rolinho de filme, né? Então, eu tenho aqui, vamos dizer, um filme, esse mesmo filme aqui, ó, que foi utilizado para confeccionar essa imagem radiográfica aqui. Olha só. Então tá aqui o meu filme. Não. Ó, o filme tá aqui. Esse filme, pessoal, ele é todo dessa cor aqui, ó, que a gente vê os ossos. Ele é de um cinza bem clarinho e transparente. Bem clarinho mesmo, tá? A cor natural dele. Um cinza clarinho e transparente. Aí eu venho aqui, ó, vou colocar esse filme, né, dentro de uma câmara, que a gente chama. Tá? Uma câmara. Deixa eu botar aqui, ó, para a Mariana poder entrar. Olha só, eu vou colocar esse filme dentro de uma câmara protegida, tá? Como se for essa câmara, ela é da mesma forma do filme, da mesma forma, só que é de metal. Ela vou colocar ela ali dentro para poder proteger o filme da luz, porque se eu expuser o filme à luz, a luz queima o filme, não dá, né? Vou perder e isso é caro. Então eu vou colocar aqui eu quero a caneta de outra cor. Olha só, vou colocar a nossa câmara aqui, ó, com o filme dentro, ó lá. Então o filme está dentro da câmara. Peguei o filme, né, botei dentro da câmara e o paciente está aqui, ó. Vou colocar o paciente, o nosso cachorrinho aqui, esse mesmo cachorrinho, ó. Vou posicioná-lo aqui. Tá? Então esse cachorrinho aqui está posicionado dessa forma. Coloquei ele aqui, povo, ó. Tá? E os raios-x, eles vão vir daqui de cima, né? E vão atravessar os tecidos, né? O corpo desse animal, tá? Então, coloquei aqui. Aí eu vou tirar o filme, vou para uma câmara escura,
É igual quando era como é com foto mesmo, antigamente, né? Vou para uma câmera escura e vou colocar esse filme aqui, o preto, né, o filme preto aqui, dentro de um revelador. E vou revelar essa imagem aqui. Vou revelar essa imagem aqui, então, do nosso paciente. O que aconteceu aqui? Vocês veem que o local onde o corpinho dele não estava, né, onde os raios-x passaram direto, livremente, ficou preto, né, ficou escuro. Tá? Porque a reação fotossensível, na verdade sensível aos raios-x, né, desse filme aqui, é se transformar em preto. Tá? Então, quanto mais os raios-x conseguem incidir sobre o filme, mais ele fica escuro. Tá? Então, onde não tinha nada para impedir a passagem dos raios-x, ficou escuro, ficou preto. Tá? Aí vocês veem que onde tinha pele, músculo, né, tecidos moles, que a gente chama, ele fica aqui num tom de cinza, que varia aqui de um cinza médio para um cinza um pouco mais claro. Tá? Então, vocês veem que a maioria aqui, ó, dos órgãos, né, da musculatura, tem uma densidade muito parecida. Então, a cor fica muito parecida, tá vendo? Das vísceras, da musculatura, pele, enfim. Tá? Já aqui, onde nós temos os ossos, né, os ossos têm uma densidade muito alta, né, uma densidade grande. Então, os raios-x têm dificuldade de passar pelos ossos. Como eles não conseguem passar pelos ossos direito, né, o local aqui onde é revelado, onde tinham os ossos, o filme fica da mesma cor original dele, porque os raios-x não conseguem passar. Então, eles ficam aqui, a parte dos ossos aqui fica, né, numa cor bem diferente, né, bem contrastado. O contraste dos ossos é muito bom em relação às outras estruturas. Por isso que assim, o melhor exame que tem para ver a parte óssea é o raio-x, né, a radiografia, o exame radiográfico. Tá? Bom, essa explicação aqui é para a gente entender, né, por que os ossos ficam dessa cor, né? Aí a gente vê, ó, essa região aqui é pélvica, né? O que eu consigo observar aqui, ó, né? As vértebras lombares, olha aqui as vértebras lombares desse animal, é um cão, né? Ó. O sacro, olha aqui o osso coxal, olha o ilho aqui se articulando com o sacro. Olha lá. E as vértebras caudais desse animal, ó. A cauda dele começando aqui, ó. Aí eu vejo também aqui, ó, se articulando com o osso coxal, o fêmur. O osso da coxa aqui. Aí, olha só, o que eu quero destacar, isso daqui vocês já viram que vocês já tiveram um sistema morfogeniturinário, então isso daqui vocês já sabem. Mas só para mostrar aqui como que a gente distingue muito bem o esqueleto esplâncnico aqui os ossos do esqueleto esplâncnico das vísceras. Tá? Então, olha só, esse daqui é o pênis dele, né? Esse aqui é o prepúcio. Aí o pênis fica aqui dentro do prepúcio. A gente vê essa linha aqui, ó, tá muito radiopaca, que a gente fala, né? Quanto mais radiopaco, mais claro. Né? Então, os ossos, eles são muito radiopacos. A gente vê essa linha radiopaca aqui, ó, dentro do pênis, porque, como vocês já sabem, o cão, né, tem um osso dentro do pênis, chamado osso peniano. O osso peniano é um exemplo, né, de componente do esqueleto esplâncnico ou visceral. Como que a gente pode definir o esqueleto esplâncnico? Né? Ele é formado por ossos que estão dentro das vísceras. São ossos internos das vísceras. Tá? Então, por exemplo, o osso peniano é um exemplo. Ele está dentro de uma víscera e não se articula com nenhum outro osso, não tem relação com o esqueleto apendicular nem com o esqueleto axial. Então, esse é o esqueleto visceral.
E outro osso que também faz parte desse esqueleto aqui é o osso cardíaco. É um osso que se forma devido à ossificação do endocárdio e do miocárdio também, em parte, do ruminante. Tá? Então, o bovino, principalmente, né, com um pouco mais de idade, apresenta essa ossificação do coração e forma esses ossos, tá? O osso cardíaco. O animal mais velho, tá? Animal jovem, não tem ainda essa ossificação, não. Beleza, povo? Ó, faltam 2 minutos para as 10. Então, vamos fazer o nosso intervalinho, tá? Das 10 até... Vocês estão fazendo intervalo de 20 minutos ou de 15? Intervalinho de... Quanto vocês costumam fazer aí, povo? Tava fazendo um intervalo de 10 minutos, mas... 10? 10? Fazendo. Tá, não, então vamos fazer de 10, então. Tá, então 10 e 10 a gente volta. Tá bom. Vou parar de gravar aqui para ficar em duas partes a nossa aula. Tá grande. Professora, Oi? pode repetir os ossos que fazem parte do esqueleto visceral, por favor? Posso. Como exemplos, nos mamíferos, nós temos o osso peniano, né, que está presente principalmente nos canídeos, mas a gente tem também esqueleto, a gente tem também osso peniano no gato, no roedor, tá? Que ele também tem osso peniano. E outro osso também que faz parte dele, do esqueleto esplâncnico, é o osso cardíaco do ruminante idoso, principalmente bovino. Tá bom, obrigado. Nada. Então, povo, eu vou pausar a gravação aqui. Depois a gente continua depois do intervalo. Professora, depois você